O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, continuamos então rezando a liturgia com o livro de Samuel. Ontem tivemos a oportunidade de vivenciar um pouco da experiência de Ana, que foi difícil, mas por ser mulher de fé, recorre ao templo, eleva a Deus a sua prece e teve esta atendida. A gente entende, então, que para nós cristãos, o templo é o lugar do encontro com Deus. O templo é o lugar do refúgio, é o lugar pelo qual e para onde nós devemos recorrer para escutar o Senhor, para deixar com que o Senhor fale ao nosso coração, para encontrar aquilo que buscamos, uma orientação, uma direção, ser fortalecidos na fé. O papel do templo é importantíssimo e nós, cristãos, precisamos ter para nós, a nossa caminhada, essa referência com o templo, porque é importante. Tanto que partilhei ontem a experiência de uma criança que que questionava sobre a diferença de alguém que cultiva a fé e de alguém que não cultiva, uma vez que todos enfrentam dificuldades. E eu recordava aquela criança, e aqui trago de novo, para dizer assim, a diferença é que para nós que cultivamos a fé em Cristo Jesus ressuscitado, nós sabemos para onde correr. Nós temos e teremos sempre uma direção, pois sabemos onde devemos sempre depositar nossa esperança. Nós estamos aí, agora, depois deste tempo da Epifania, que a gente celebrou há poucos dias, celebramos também agora o batismo do Senhor, para retornar então ao tempo comum. É bonito porque a liturgia, quando está chegando na Epifania, ela traz textos para antes da Epifania e depois da Epifania. Nós sabemos que a Epifania é a manifestação do Senhor. Nós devemos viver essa Epifania na nossa vida todos os dias. Talvez pode haver um antes da Epifania, um momento antes da manifestação do Senhor, mas a gente precisa fazer essa experiência epifânica com a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, para que depois deste tempo da manifestação, a gente possa evidenciar como a experiência de Deus molda, muda, e essa diferença precisa ser evidenciada, não simplesmente através de belas palavras, mas através de gestos concretos. Bom, Ana tem sua prece atendida, vai conceber um filho e vai ofertar esse filho a Deus.
Esse filho, então, desde novo, vai crescer no templo, e o texto deixa evidente para nós que ele ainda não conhecia o Senhor. Olha que interessante o nosso papel de fé, de cristãos, o papel da igreja, de ajudar aqueles que talvez ainda se encontram sem entender e saber quem é o Senhor. E por incrível que pareça, muitos não sabem. Às vezes até vão muito na igreja, falam o nome do Senhor, mas ainda não fizeram essa experiência verdadeira com o Senhor. E aí o nosso papel ele é relevante, ele é importante para ajudar, porque essas pessoas podem estar muito próximas de nós, e a gente pode fazer uma grande diferença na vida dessas pessoas. Samuel se tornaria um grande servo do Senhor, mas foi ali necessário fazer essa experiência, e ele fez. Ao escutar o Senhor chamá-lo por 3 vezes, e quando ele recorre até o sacerdote vai orientar o que ele deveria fazer, e ele faz. Dali por diante, então, a partir dessa experiência, dessa manifestação do Senhor, ele vai crescer em sabedoria e graça, e ele vai ser um grande homem diante do Senhor, um grande servo do templo. É interessante que esse texto ele tem um cunho vocacional muito grande. Inclusive, eu me recordo dos primeiros passos junto ao seminário e também o período vocacional, quando a gente refletia estes textos. Lembro lá na minha paróquia de origem, paróquia São João Batista, em Ribeirão das Neves, região de Justinópolis, quando lá na casa das irmãs a gente tinha os encontros vocacionais, e ali eu fui despertado para esse chamado. Era interessante quando as irmãs faziam algumas perguntas tão importantes, né, que eu recordo ainda hoje, e costumo ainda fazer essas perguntas, tentar responder essas perguntas ainda hoje. Onde eu estava quando Deus me chamou? O chamado do Senhor é a referência, né, povo de Deus? A gente precisa saber sempre na nossa caminhada o ponto de partida, para a gente saber onde a gente quer chegar. E nós queremos chegar na glória do Pai, não é verdade? Isso é muito importante. Então, recordo desse período vocacional com muito carinho, e de lá para cá, caminhada, seminário arquidiocesano, e eis-me aqui. Uma experiência muito rica, inclusive quero aproveitar para recordar este ano em nossa arquidiocese. Vamos intensificar e rezar em prol da nossa juventude. É uma missão própria da igreja, nossa arquidiocese sempre desempenhou muito bem, mas esse ano com um enfoque maior, trabalhando, então, a missão evangelizadora junto com os jovens, né? O jovem, o agora de Deus. Temos tantas expressões da juventude em nossa arquidiocese, e esse ano, com a graça de Cristo Jesus, que essas expressões sejam evidenciadas e trabalhadas. E aí, o nosso papel ele é importantíssimo, porque o jovem é muito dinâmico, é muito avivado, mas precisa ter uma direção, porque também essa vivacidade pode favorecer para caminhos inadequados, né? Esta empolgação. E aí é muito importante o papel da igreja para cuidar bem dessa juventude, para que ela tenha com clareza o norte, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, caminho, verdade e vida. Ainda há pouco estava recordando com a Jéssica, que deve estar aqui no cantinho, cantou tão bem este salmo, né? Ela partilhava que ela pertence à EJC lá de Venda Nova, uma expressão de fé que tem crescido muito também os EJCs. Aqui em Caeté nós estamos também com o nosso, esse ano, se Deus quiser, a nossa terceira EJC. Larissa até já fez. Larissa parece novinha, mas já tem seus 22 anos, já fez a EJC. Júlia ainda vai fazer, as 2 acólitas que me acompanharam. Júlia daqui a uns 2 anos. E o EJC ajuda muito, muito mesmo. Eu mesmo tive a oportunidade de ter participado do EJC lá no Lindéia, ainda seminarista. Fiz o 14º EJC Lindéia, uma experiência muito rica na minha vida, na minha vocação. E temos aí na arquidiocese vários EJCs que desempenham um papel belíssimo, e tenho a certeza que cada um deles vai assumir essa missão evangelizadora junto à nossa arquidiocese com afinco e com fé,
expressando algo belíssimo para que, ao final do ano, a gente possa fazer uma reflexão de como está sendo, como foi ao longo deste ano essa missão, e com certeza chegaremos a conclusões extremamente positivas. Aqui cito o EJC, mas são tantos, Ministério Jovem da Renovação Carismática, a PJ, os grupos de jovens na Arquidiocese, toda a juventude, que a graça de Cristo Jesus possa possibilitar um trabalho muito rico em prol da evangelização na nossa Arquidiocese, e aos agentes de pastoral, cada paróquia, que possam se empenhar junto à nossa Arquidiocese nessa belíssima missão. Bem, povo de Deus, o Evangelho de Marcos trazendo para nós essa experiência de Jesus com a sogra de Simão, que estava enferma, né? Aqui repito novamente, essa experiência da cura, que não é algo mágico. Em Jesus não há magia, não há essas coisas. O processo de fé que nós precisamos ter com nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um processo bem real, bem existencial, bem próximo de nós. Isso não é mágica, não é pedir, esperar que o Senhor fique fazendo por nós pequenos milagrezinhos. Percebam, Jesus não fez nada demais, ela estava com febre. Ele vai acolher ela, segurar na mão dela, meus irmãos e minhas irmãs, é algo que nós devemos fazer. Tempo de pandemia, a gente teve que, por disciplina, se afastar, a gente não podia nem tocar uns nos outros, né? E o quanto isso foi desafiador, porque, sobretudo nós, mineiros, o pessoal fala assim que o mineiro enxerga com a mão, né? Chover! E quer pegar, né? É assim. Então, nós mineiros temos essa mania, nós somos próximos. Então, foi um tempo de desafio, a gente sequer poder abraçar, tocar o outro, né? E o quanto a gente sentiu falta, eu mesmo, padre. Todo mundo dizia assim, fica em casa, fica em casa. Todo mundo corria para casa para ficar com a família, e o padre, né? Correr para a casa paroquial para ficar sozinho, né? Então, foi um tempo de desafio. E isso fez falta, segurar na mão de alguém, acolher, abraçar, né? Isso faz falta, povo de Deus. Abraçar, e isso cura. Foi a cura que Jesus realizou com a sogra de Simão. Segurou sua mão e a ajudou a levantar-se. E a febre desapareceu. Quantas são as pessoas que se encontram aí enfermas, precisando ser tocadas, precisando dessa motivação, precisando dessa força, desse acolhimento, né? O milagre de Deus, ele é algo tão próximo de nós, tão natural. Ó, tocou, levantou ela, e ela já saiu dali para servir. E Jesus continuou realizando sua obra maravilhosa no meio daquele povo, e depois foi para outros povos. É bem verdade que apareceu aí um espírito maligno que veio atrapalhar, e Jesus, ó, sereno, expulsa, sem falar nada, porque com o inimigo não se tem conversa, com o inimigo não se dialoga, não tem conversa. Jesus expulsava porque eles sabiam quem era Jesus, e Jesus não dialoga. Povo de Deus, quando você perceber que alguém, infelizmente, está distante do Espírito Santo de Deus, e está aí acalorada, querendo brigar, não dialogue. Internet, né? Internet é muito comum, você posta uma coisa, às vezes até com uma boa vontade, o outro vem e quer discutir, quer distorcer o assunto. Releve, deixa de lado, não dialogue. Né? Porque senão ali a gente vai multiplicando o mal, e não é isso que nós, enquanto cristãos, devemos fazer. Então, passe adiante, faça como Jesus fez, vá para outros lugares, fazer aquilo que o Senhor pede, ajudar, acolher. Nós podemos curar tantas pessoas, e é verdade, é isso mesmo, nós podemos curar como Jesus curou, acolhendo, sendo solidários, ajudando o outro a rezar, motivando, quem sabe até mesmo trazendo a pessoa para o templo, para o espaço sagrado, para a casa do Senhor, porque o zelo pela casa do Senhor deve nos consumir, e essa experiência, ela nos enriquece, aproximar as pessoas de Deus, isso é muito bom. Por fim, povo de Deus, assim como a gente cantou no Salmo, né?
Eis que venho fazer com prazer a tua vontade, Senhor. Jesus tinha alegria em fazer a vontade do Pai, tanto que ele deixa evidente que foi para isso que ele veio, tanto que ele vai servir naquele lugar e depois vai para outros. A gente precisa ter alegria em servir ao Senhor. Servir ao Senhor jamais pode ser um fardo. É triste quando nas nossas paróquias a gente tem que fazer escala de funções, as equipes de músicas, liturgia, precisa organizar uma missa, chama um grupo e às vezes a gente fica entristecido por perceber que alguns sentem aquela missão como um fardo, e não pode ser assim. Fazer a vontade do Senhor deve nos alegrar. Servir ao Senhor deve sempre nos alegrar. Porque servir ao Senhor nos aproxima de Deus, deve nos trazer alegria e leveza, e quem colhe esses frutos somos nós mesmos. Peçamos a Deus a graça, povo de Deus, de sempre poder servir na autenticidade da fé, com zelo, com carinho, com cuidado, porque o Senhor precisa de todos nós. Vamos novamente, povo de Deus, fechar os nossos olhos num breve instante de silêncio e deixar com que a palavra de Deus ilumine e dissipe todas as trevas dos nossos corações.